Eu quero que você abra comigo, talvez, versículo-chave dessa conferência, não sei, eu estou chutando, tá, irmãos? Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vou ler mais uma vez. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Senhor, nós desejamos a tua presença nesta noite. Nós precisamos da tua presença neste lugar, Senhor. Ó doce, amado, inigualável Espírito Santo de Deus, venha entre nós mais uma vez nessa noite, Senhor. Precisamos ser convencidos de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Queremos ser aconselhados, queremos ser confortados. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Feche teus olhos, queridos. Espírito de Deus, vem mover entre nós. Precisamos tanto, tanto, tanto de ti. Mais que o ar que eu respiro, mais que o ar que respiramos. Ansiamos tua presença, mais que os guardas anseiam pela manhã, mais que as costas suspiram pelas águas. Obrigado, Senhor. Bom, irmãos, nós estamos na conferência Atos. E é engraçado que o livro de Atos, irmão, tem um nome muito fácil da gente entender o porquê que ele tem esse nome. Por que você acha que o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos, tem esse nome? É bastante óbvio. Não é como Deuteronômio, Eclesiastes. Alguém sabe dizer por que o livro de Deuteronômio tem esse nome? Pastor, não vale. Você sabe dizer por que o livro de Eclesiastes tem esse nome? É difícil, né, irmãos? Não é para ninguém procurar na internet agora, tá, jovens? Porque jovem já fica lá no ChatGPT. Mas Atos é muito simples. Atos quer dizer sobre ações. As ações dos apóstolos lá no início, na igreja primitiva, no começo de tudo. Então Atos, ele vai nos contar um pouco sobre como viviam os apóstolos. Ele dá uma ênfase muito grande a Pedro e Paulo, mas ele fala de outros também. E vai descrever o que acontecia naquele tempo. Hoje de tarde nós tivemos uma aula com o pastor Marcelo, que foi muito boa mesmo, pastor. A dinâmica, eu já tinha ouvido várias vezes sobre os dons, mas não dessa forma
O pastor discorreu cada vez que houve uma ação do Espírito Santo no livro de Atos. Isso foi muito didático e muito bom para a gente acompanhar e ver. E o pastor Marcelo acabou dizendo algo que é o que a gente crê, irmãos. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Amém? Você crê nisso? Então, o livro de Atos ele é recheado de ações, recheado de milagres. Então você vai ver Pedro, tudo que eu falei, todo mundo que estava aqui vai ouvir tudo que o pastor Marcelo falou de novo agora, tá? Então você vai ver Pedro ressuscitando Dorcas. Você vai ver que Paulo ressuscitou Eutico, aquele menino que dormiu enquanto Paulo pregava. Cuidado para não dormir, irmãos, durante a pregação. Deus dá dicas, então segura o sono aí. Você vai ver Filipe sendo trasladado, irmãos. Ele saiu de um lugar e apareceu em outro, assim, do nada. Milagres extraordinários. Pedro as pessoas colocavam as camas, os leitos dos doentes no lugar onde Pedro ia passando e a sombra de Pedro ia curando. O lenço, o avental de Paulo era mandado para os enfermos também e as pessoas eram curadas. Atos conta tudo isso, mas eu quero te perguntar uma coisa. Será mesmo que era Paulo? Será mesmo que era Pedro? Será mesmo que era Filipe? Talvez os atos de Paulo fossem: hoje Paulo prendeu mais 5 cristãos. Hoje Paulo deu a sentença de morte para mais 20 cristãos. Hoje Paulo pregou na sinagoga, um fariseu renomado. Foi muito bom. Talvez os atos de Pedro fossem: Pedro pescou 30, eu ia falar tilápia, mas tilápia não tem no mar, né, irmão? Oi? Pescou a noite inteira, não pegou nada. Ou então, pescou lá 30 cações na noite. Esses seriam os atos de Pedro, irmãos. Então, se esses seriam os atos de Pedro e de Paulo, o que fez eles terem atos tão importantes? Espírito Santo de Deus. Por isso que o pastor Marcelo também já pregou sobre isso, já falou sobre isso. Por isso que no passado historiadores, estudiosos chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Porque de fato irmãos, quem fez tudo ali não foi aquele povo, não foram aqueles homens, foi o Espírito Santo através daqueles homens. E aqui eu faço a primeira pausa e te pergunto: qual obra você realizou e que você sabe que não foi você, mas que foi o Espírito Santo de Deus? Pode pensar, irmãos, vou te dar um tempo. Qual foi a obra que você realizou, ou as obras que você realizou, que você tem certeza não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus que habita em mim? Fiz ele passar mais vergonha ainda agora, irmãos. Qual foi a obra do Espírito Santo que o Espírito Santo fez através de você nos últimos tempos? Eu não estou falando de milagre não. Talvez você fale assim: nossa, mas eu nunca fiz nenhum milagre. Mas irmãos, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você ser paciente com a sua esposa. Queridos, eu sei como eu sou. Então quando eu ajo de uma maneira diferente, que não sou eu sei que não sou eu. Vou dar um exemplo, um triste testemunho, irmãos. Posso, Vitor? Um dia, eu fui dormir com meu pai, que está aqui hoje, né?
Te amo, pai. Fui dormir com meu pai e eu falei para Etel, eu falei, vida, você pode me pegar 2 horas? Eu acho que a gente ia para algum outro lugar. Foi dando 2, 2h30, 15 para as 3, 3 horas. E a gente tinha que viajar para esse lugar, ia chegar 4h30 para voltar às 6. Sabe quando você já perde toda a vontade? Aí eu fui descendo, falei, eu comigo mesmo, falei assim, cara, não é possível, né? Tinha que sair às 2 para chegar lá. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, não reclame para ela. Eu falei, amém, Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Entrei no carro, me segurando. Aí eu falei assim, poxa vida, se demorou. Meu irmão, acabou meu dia. Acabou nossa tarde, porque a gente brigou dali para frente. Então, eu estou dando o exemplo contrário. Eu deveria ter agido como o Espírito me induziu a agir, mas eu desobedeci. Você sabe dizer qual foi a última vez que você tomou uma atitude levado pelo Espírito Santo? Esses homens que a gente lê viviam no Espírito. Por isso que o pastor Marcelo também falou hoje, todos os lugares que eles iam, a palavra diz, muitos milagres e prodígios eram feitos. Muitos. Porque eles viviam no Espírito, eles viviam andando no Espírito. E eu queria te perguntar, como é que você consegue ver a ação do Espírito? Pastor, mas assim, como é que eu sei se é o Espírito? E eu acabei de te dar um exemplo. Porque você sabe que não é você sabe que não é a pessoa. Assim como um grande pintor é reconhecido, talvez alguns não conheçam, mas se eu bater o olho num Van Gogh, eu sei que é um quadro de Van Gogh, ou pelo menos é a mesma expressão artística dele. Se eu olho um quadro do Romero Brito, eu sei que é o Romero Brito, eu sei quando é o Picasso, eu sei quando é Salvador Dalí, e eu paro por aí, irmãos, o resto eu não sei não. Mas por quê? Porque você conhece os traços da pessoa, você sabe como age. Então, quando eu vejo, vou dar um exemplo agora, um testemunho bom. Quando eu vejo a minha esposa se parecendo mais com Jesus, apesar de eu saber que ela é um doce de pessoa, eu tenho coisas que eu sei que é o Espírito que está fazendo, irmãos. Então, é importante que conheçamos o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, ele é difícil falar isso, mas ele é deixado de lado por nós. Francis Chan é um grande pastor que nós gostamos muito, em alguns livros. Ele tem um livro chamado O Deus Esquecido. Ah, pastor, não é verdade. Não é verdade. Eu vou dar provas para você. Quando você canta, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Em quem você pensa? Você pensa no Espírito Santo? Não pensa. O Espírito Santo, para nós, irmãos, os jovens vão lembrar, as pessoas acham que eles são o poder, um Hadouken de Deus. Uma energia que Deus manda. Isso é mentira, irmãos. O Espírito Santo, ele é renegado por nós, queridos. Quantas vezes você adorou o Espírito Santo? Qual música que você conhece que fala, Espírito Santo, eu te adoro? O Espírito Santo, irmãos, é a terceira
pessoa da Trindade. Ele não é nem a primeira e nem a segunda, irmãos, ele é a terceira. Sabe onde está escrito isso? Em nenhum lugar. A Bíblia não fala que ele é a terceira pessoa. Fala que Deus é um Deus triuno. Mas nós o classificamos como a terceira pessoa, que vem depois da segunda, que vem depois da primeira. E sem perceber, e eu não estou falando para você não, eu estou falando para nós. Sem perceber, eu que sou compositor, eu nunca fiz uma música adorando o Espírito Santo. Tudo que eu faço para o Espírito Santo é pedir. Vem, enche, derrama, queima. Mas eu não adoro o Espírito Santo. Então nessa noite, queridos, nessa noite, o Senhor falou para mim muito claro: leva a minha igreja a adorar o Espírito Santo. Vamos honrar o Espírito Santo. Eu já estou saindo de tudo que eu escrevi, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não morreu na cruz para você, mas foi Ele quem ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? O poder que ressuscitou o seu Salvador dos mortos foi o Espírito Santo. Foi Ele quem gerou Jesus dentro da barriga de Maria. Tudo o que nós vemos em Atos é poder e obra do Espírito Santo. E Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, queridos. Ele é uma pessoa. Sabe por que eu sei que Ele é uma pessoa? Porque Ele revela as coisas. 2 Pedro 1:21, Ele ensina. Está difícil sem óculos, irmãos. João 14:26, Ele clama. Gálatas 4:6, Ele intercede. Romanos 8:26, Ele dá ordens. Atos 16:6, Ele testifica. 1 João 15:26, Ele tem vontade, irmãos. 1 Coríntios 12, versículo 11, Ele convence. João 16:8, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30, o Espírito Santo tem ciúmes. Que energia é essa que tem ciúmes, querido? Que poder é esse que tem ciúmes? Ele é uma pessoa. E o nosso papel é amá-lo, o nosso papel é desejá-lo, o nosso papel é reverenciá-lo, é honrá-lo. Porque foi Ele quem ressuscitou Jesus dos mortos. E o próprio Senhor Jesus diz lá em João 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Irmãos, que lindo, Jesus, o nosso amado, nos mandou um presente. O Espírito Santo é um presente, assim como um filho meu é um presente, assim como um filho que você teve é um presente, só que é num nível muito maior, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é um Deus que foi enviado de presente para nós, assim como Jesus, que é Deus conosco, né, Emmanuel? É o nome dele, irmãos. Assim como Jesus foi um presente, o Espírito Santo, o Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Agora, queridos, nós estamos numa conferência e graças a Deus nós somos, nada contra quem não é, tá? Nós somos pentecostais. Quem é que gosta de mover nos dons? Não está aparecendo, irmãos. Vamos lá, pentecostais. Quantos aqui gostam de mover nos dons, ver o Espírito Santo vindo? Quantos querem nessa noite ver o Espírito agindo? Meu Deus. Então, eu amo isso também. Eu amo quando Deus me toma, o Espírito Santo me toma. Enfim, aí você simplesmente vai.
Mas nós precisamos entender que não é só isso. Que no fim não é esse. Que não é o gostosinho do momento, que não é o choro, que não é o trimelique, não é o orar em língua e cair no chão tremendo que vai mudar a sua vida. Não é. Pode ser que sim, mas não é. Esse não é o fim das coisas. Por isso que John Wesley, um grande homem de Deus, ele tem uma frase muito boa, que ele fala assim: espiritualidade sem conhecimento é como fogo sem combustível. Porque se você vive de conferência em conferência, sendo visitado, e não conhece ao Espírito Santo, e não conhece a palavra, você vai viver de conferência em conferência, e não vai ser transformado. Quantos de vocês conhecem pessoas que vão de conferência em conferência e não conseguem mudar? Porque conferência e momentos na presença do Senhor podem mudar. Eu sou exemplo disso. Foi um momento que deu um rebuliço na minha vida espiritual, mas porque depois disso eu tomei uma atitude. Porque se eu tivesse parado naquele momento em que o pastor Marcelo e a Fernanda orando, a Fê tinha 11 anos, e eu vi ela orando em língua, chorando, e o pastor Marcelo me perguntou num acampamento: você quer uma família dessa? Você quer filhos assim? E naquele momento eu que estava no mundão, irmãos, eu tinha levado... Não posso falar aqui, irmãos. Quase. Eu tinha levado coisa feia para fazer lá no acampamento, irmãos. Não tem nada a ver com coisa muito feia, tá? Mas eu tinha os vícios. E eu fui para agradar minha sogra e meu sogro, porque eu queria falar que eu era um bom menino, mas eu estava no mundão, viu, sogros? Estava perdido, irmãos. E naquele momento que eu vi a Fernanda chorando, o Espírito Santo me tomou de uma tal maneira, e eu lembro que eu só falava: eu quero. E, irmãos, a partir daquele dia, nas próximas 2 semanas, Deus fez um rebuliço na minha vida. A ponto dos meus amigos, que eram os meus amigos lá em São Paulo, cara, o cara pirou. O cara tá doido. E eles não entendiam. E aí eles saíam para fumar, beber. E eu já não ia mais. Eu falei: não quero, essa vida não é para mim. E eles me perseguiam, enfim, um dia eu conto toda a história. Mas foi um momento, mas foi uma decisão minha de, a partir dali, mudar a minha vida. Então deixa eu te dar uma dica nesta noite. Talvez, se o Espírito vai para onde quer, talvez no final dessa pregação a gente faça um momento e o Espírito Santo venha com poder, fogo, e vai ser uma bênção. Talvez não, mas independente disso, quando você sair desse último dia de conferência, você tem 2 opções: conhecer e prosseguir em conhecer o Espírito Santo, mudar a sua forma de enxergar esse Espírito, ou você pode mais uma vez voltar no ano que vem, porque a gente deve ter uma outra conferência. Até esse ano já tem, né? Vai ter uma conferência Celebre 19, isso, em maio. Fica a dica aí. Então, não adianta a gente viver de conferência em conferência, de Deus vir e você deixar ele embora, Deus vir e deixar ele embora, como vinha em Saul, como vinha em Sansão. Ele vinha, Sansão virava o cara, e depois o Espírito ia embora e deixava ele. Não, irmãos, nós nos tornamos templo do Espírito. Ele vem para habitar. Então deixa eu te falar mais uma coisa. Eu escrevi uma frase boa aqui, irmãos. Não precisamos experimentar a sabedoria do Espírito, mas precisamos conhecer o Espírito de sabedoria. Não precisamos experimentar o Espírito da graça. Não precisamos experimentar, mas precisamos conhecer o Espírito da graça. Nós não precisamos experimentar amor. Nós precisamos conhecer o Espírito de amor. Nós não precisamos experimentar o poder do Espírito.
mas nós precisamos conhecer o espírito de poder. Por quê? Porque os dons vão cessar, irmãos. Tudo isso que você vê aqui, gente orando em língua, interpretando, gente caindo, palavra de revelação, palavra de conhecimento, profecia, tudo isso vai cessar. Mas o Espírito que move tudo isso é para sempre, amém? Então conheça o Espírito. Eu quero passar rapidamente sobre o que o Espírito Santo faz conosco. Daria uma série de pregações, mas eu vou ser sucinto. Primeiro ponto, essa água é minha, né, irmãos? Primeira coisa que eu acho importante, o Espírito Santo de Deus sela os crentes como propriedade de Deus. Você sabia que quando você aceita Jesus como seu único Salvador, o Espírito Santo de Deus vem e te coloca um selo? O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que você é salvo. O Espírito Santo de Deus é um selo que está grudado em nós, em você, que te dá a garantia de que você é salvo. Diz a palavra lá em Efésios 1, 13 e 14: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor quer dizer a garantia da nossa herança eterna. Um outro texto que corrobora isso, está em Romanos 8,16. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, primeiro ponto, ele vai nos dizer quem somos. Sabe essa história de nós precisamos saber quem somos em Deus, a identidade? Foi muito pregado sobre identidade, né? Filiação. Quem convence, quem te fala sobre isso, quem te diz exatamente que você é filho de Deus, é o Espírito Santo. Quer ver outra coisa que ele é? Consolador. Eu já li esse versículo hoje, João 14,6. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ora, o que faz um Consolador? Consolador é um amigo, é um irmão. Consolador é aquele que você, na sua pior hora, você pode ir para ele, que ele vai ter uma palavra sábia, uma palavra de amor. O Espírito Santo é o Consolador. Se você está triste, peça para o Espírito um pouco de alegria, porque Ele é o Espírito da alegria. Se você está ansioso, peça para Ele paz, porque Ele é paz. Ele é Consolador que sabe melhor da sua vida do que você mesmo, porque Ele te conhece. Então Ele é o ajudador. Você precisa de ajuda para alguma coisa? Você precisa ter uma conversa difícil com seu cônjuge? É Ele quem te ajuda. É Ele quem te capacita. É Ele quem está ali junto com você naquele momento, naquele quarto, em conversas difíceis, que eu sei que você talvez já tenha tido. E a gente já teve. Talvez você esteja fugindo dessa conversa que você precisa ter, porque você precisa do Espírito Santo. Terceiro ponto que o Espírito Santo faz: ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João 16:8 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, sabe aquela vozinha que você tem no ouvido quando você está prestes a pecar? É o Espírito Santo
te convencendo do pecado. Quando você está diante da sua tela, que você acessa ou não acessa, é o Espírito Santo que está falando, filho, não faz isso. Você não precisa disso, essa voz é o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado. Outra atitude do Espírito Santo, irmãos, Ele ensina e nos lembra as palavras de Jesus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então a gente lembra dos ensinamentos de Jesus. Amai ao próximo como eu vos amei. É o Espírito que vai te lembrar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Quando nós estamos ansiosos, quem nos lembra disso é o Espírito Santo. Vocês acham que essa pessoa não é adorável? Um trabalhador incansável, que estava aqui antes de tudo existir, pairava sobre a face das águas. Desde lá do início, incansável. O Espírito Santo santifica e transforma o nosso caráter. Gálatas 5, de 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito Santo nos transforma à medida que nós somos cheios dele, na medida que nós andamos cheio dele, porque esse fruto do Espírito é algo que brota de nós como frutos mesmo, irmãos. Se nós estamos cheios do Espírito, nós vamos fluir nos frutos. E bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, amor, paz, alegria, tudo isso vai fluir de você porque você está cheio do Espírito Santo. E aí, sabe o que acontece? Você já não é mais o mesmo. E aí eu olho para a Etel, que não está aqui, e eu falo assim, a minha esposa já não é mais a mesma. Ela está muito mais longânima, vou aproveitar que ela não está aqui, irmãos. Ela está muito mais paciente comigo. E aí o Espírito Santo fala comigo, então, você precisa ajudar mais agora em casa. E aí eu vou lá e ajudo mais. E aí ela olha para mim e fala assim, nossa, o Fabiano está ajudando mais. Vocês entendem que entra num ciclo virtuoso do Espírito trabalhando nos nossos relacionamentos, de maneira que a hora que a gente vê, nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. E aí eu olho uma atitude dos meus filhos, da minha esposa, de um irmão, eu falo assim, meu Deus, é Jesus. Então, o Espírito nos transforma e nos santifica à medida que andamos com Ele. O Espírito intercede por nós. Romanos 8, 26. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei exatamente o que é inexprimíveis no dicionário, mas é que você não consegue entender. Mais uma vez eu te pergunto, que pessoa é essa que é Deus e que intercede por nós?
através da nossa boca. Irmãos, isso é muito forte. Eu não sei se vocês já viram, desculpa, Adri, eu não sei se vocês já viram a pastora Adriana aqui, muitas vezes gritando, berrando. E eu conheço a minha irmã, eu sei que ela não faz isso todo dia. Pelo menos eu acho que não. E isso, às vezes você olha uma pessoa gritando, com dores de parto. E isso é o que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. E você sabe quem está fazendo isso? O Espírito Santo de Deus. Quantos já tiveram essa experiência? Glória a Deus, bastante gente. Se você não tem, nunca teve, vamos orar para que você tenha. E Ele fala coisas que nós não entendemos. O Espírito Santo, Ele nos concede dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo quem dá os dons do Espírito para quem Ele quer. Então a alguns Ele dá a palavra de conhecimento, a alguns palavra de sabedoria, para alguns da profecia, para alguns dons de milagre, dons de cura. São 9 dons que temos no nosso curso que o pastor Marcelo ministrou. Está no YouTube. E é o Espírito Santo quem vai repartindo esses dons. E para que esses dons, irmão? Para que a gente vai orar e interpretar? Por que eu vou querer falar em outras línguas e entender o que Deus está falando? Só para eu me sentir? Nossa, como eu sou espiritual? Não, tudo tem um propósito. E é Deus, é o Espírito Santo quem nos capacita com esses dons. E não é para que nós nos sintamos os homens e as mulheres mais espirituais do planeta, porque hoje eu orei em língua e eu mesmo interpretei. Porque hoje eu orei e o tornozelo do irmão foi curado. Nada disso, irmãos, tem a ver com você ou comigo. Tudo isso tem a ver com um propósito. Tudo isso tem a ver com um chamado. Tudo isso tem a ver com uma comissão dada para a igreja. O Espírito Santo reparte os dons como Ele quer para cada um, por um propósito muito específico. Para equipar a igreja para o ID. E aí eu volto no último ponto, que é o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês perceberam não, se vocês sabem, o pastor Marcelo falou hoje também no estudo, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E Atos 1, o capítulo 1 de Atos, ele acontece ao mesmo tempo que o final dos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. O Atos 1 começa com a ascensão de Jesus,
que é exatamente como terminam os evangelhos, com a ascensão de Jesus. É o mesmo momento. Eu vou ler um texto que eu fiz juntando esses textos, tá? Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Interessante esse texto, né? Juntado. Qual é o propósito? De sermos cheios, irmãos. Por que o Senhor vai encher a nossa vida essa noite? Para quê? E sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, a maioria do crente já sabe, a palavra testemunha vem do grego martíris, que sim, quer dizer mártir. Ser testemunho, ser uma testemunha de Cristo, não é você falar assim: olha, eu conheço Jesus, ele é bem legal. Entrega a sua vida para Ele. Ser testemunha é você viver por essa verdade e morrer se for preciso. Amém? Se você é uma testemunha, queridos, você tem que ter muito claro na sua mente que se um dia te colocarem uma faca no seu pescoço e falar assim: nega Jesus, você vai preferir a morte. Você é testemunha? Você fala de Jesus a ponto de morrer por Ele? Se preciso for? O livro de Atos não tem fim, queridos. Se você for ler o último capítulo dele, ele segue falando do que Paulo estava fazendo. Não acaba com a morte de Paulo, não acaba com a derrubada do templo, não acaba com nada. Ele simplesmente termina como se tivesse um próximo capítulo a escrever. E tem mesmo, porque a história é essa daí. É a história da igreja. É a minha e a sua história. Amém? Você está pronto para testemunhar, queridos? Está mesmo? Você consegue colocar um vídeo bem curto? Você conhece esse vídeo?
Pode parar. Eu creio que a maioria de vocês já viu esse vídeo. O que talvez você não sabe é o que tem por trás desse vídeo. Tem uma história que o Davi me contou essa semana. Eu estou trazendo o tablet porque eu preciso ler. Eram 20 cristãos, irmãos. Egípcios. Que não negaram a Cristo. Que decidiram ser mártires, decidiram ser testemunha, e eles testemunham o amor deles por Cristo para nós, do outro lado do planeta. E mais do que isso, e aí vem a história. Você sabia que entre eles, eu falei 20, mas eram 21. Você sabia que há relatos de que um deles, um homem chamado Matthew Ayariga, um trabalhador ganoano, ele não era cristão. Ele era muçulmano, irmãos. Mas ele conhecia aquele povo, aqueles homens. E aí, sabe quais são as palavras que ele falou? Ele foi libertado. Mas ao ver seus companheiros cristãos coptas sendo levados para a morte, decidiu voltar. O Deus deles será o meu Deus. Ele disse antes de ser decapitado ao lado dos outros 20 cristãos. Sua decisão de morrer com eles em um ato de solidariedade e fé transformou em um mártir e em um símbolo de coragem e amor incondicional, deixando uma mensagem profunda. Por que ele morreu, irmãos? Por que ele, não sendo cristão, decidiu se tornar cristão e morrer? O primeiro ato de cristão da vida dele foi morrer. Por quê? Por causa dos 20. Porque ele viu que havia alguma coisa que valia a pena morrer. Ele falou assim, provavelmente naquele momento, o adorável Espírito Santo de Deus falou para ele, vale a pena, essa é a verdade, é Ele quem convence, é o Espírito Santo quem convence, e ele falou assim, vale a pena, e aquele homem se converteu e morreu, e está com Jesus, aquele que para ele era um profeta, virou o Salvador.